Olá, oitavo ano. Sejam muito bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa. Na aula de hoje, vocês deverão, a partir de enunciados, reconhecer e compreender o processo de formação de palavras por composição, né? Para isso, nós iremos responder a atividade aplicando conhecimentos da página 24 do livro didático de vocês. Nós sabemos que a língua é um fenômeno vivo, em constante transformação, que influencia e sofre influências, incorporando, inventando, transformando, eliminando palavras e significados ao longo do tempo. E um dos processos de formação, né, das palavras se dá por composição, né? E é isso que nós iremos analisar. Mas, para isso, a gente vai entender um pouco sobre o surgimento da língua, né? Vocês sabem que a língua portuguesa foi trazida através dos portugueses na época do descobrimento, né? Então, o português era imposto às línguas nativas que haviam aqui, né, como a língua oficial, e modificava-se, dando origem a outros dialetos. Mas houve um longo período, né, para que o português se tornasse um idioma reconhecido por Portugal e se fixasse no território brasileiro. Assim como as inúmeras contribuições das línguas indígenas e africanas, principalmente no que se refere ao vocabulário, bem como de outras línguas vindas com os imigrantes, né, ou daquelas provenientes do contato com outros povos e outras culturas até hoje. É muito importante que a gente estude um pouco do léxico, né, do vocabulário da língua portuguesa, para que a gente entenda um pouco sobre a etimologia, a origem da palavra, né? Porque assim a gente vai poder entender o significado dela. Vamos à leitura do texto para que a gente possa se aprofundar no assunto. Vocês já ouviram falar em Neil Armstrong? Acredito que sim, né? Quem foi ele? Vamos conhecer um pouco mais. Vamos ler o título. Biógrafo revela detalhes da personalidade de Neil Armstrong. O jornalista Jay Barbie é autor do livro Neil Armstrong, a biografia essencial do primeiro homem a pisar na Lua, recém-lançado no Brasil. Que palavras, né, fazem parte, né, desse campo semântico da primeira palavra ali utilizada no título? Nós temos biógrafo, biografia. Que outras palavras fazem parte desse conjunto aí de sentidos? No texto, cada enunciado há uma palavra formada por composição, ou seja, uma palavra formada a partir de outras. Então, eu vou pedir que vocês façam essa identificação no decorrer da leitura, tá bem? Desde que acompanhou o lançamento da primeira missão tripulada americana para o espaço, o jornalista Jay Barbie não parou mais. Acompanhou 166 lançamentos espaciais, começando pelo voo de Alan Shepard, em 1961, a bordo da Freedom. Ou seja, ele estava presente em todas as vezes que algum foguete partia dos Estados Unidos durante 50 anos, até a missão Atlantis, em julho de 2011, última da NASA. Tanta experiência já viraram em 7 livros, sendo o último lançado em 2014, a biografia de Neil Armstrong, a biografia essencial do primeiro homem a pisar na Lua, recém-lançado no Brasil pela editora Tordesilhas. Jay Barbie conta um pouco mais do que sabe sobre o comandante da missão Apollo 11 e primeiro homem a pisar na Lua. O senhor é o jornalista com maior experiência na cobertura das viagens espaciais, tendo sido o único a cobrir todas as missões tripuladas dos Estados Unidos. Nesse sentido, Neil Armstrong foi realmente o melhor piloto que o senhor conheceu? Sem a menor sombra de dúvidas. Isso em nada diminui o valor de pessoas como Buzz Aldrin ou Jim Lovell, comandantes de outras missões Apollo, que foram todos excelentes pilotos. Mas Neil tinha uma habilidade em comum para enfrentar situações difíceis, como ao ter realizado o primeiro retorno de emergência do espaço a bordo da Gemini 8. Ele era um piloto extremamente dedicado ao que fazia, e por isso conseguiu fazer tudo o que fez. Sinto que ele tinha uma paixão legítima por desempenhar seu papel da melhor forma possível, sem preocupações de ordem pessoal. Ele nunca buscou ganhar vantagens por ter sido o primeiro homem a pisar na Lua. Por exemplo, ele poderia muito bem ter aberto uma rede de sanduíches chamadas Momburger e ficaria milionário, botando figuras como Donald Trump no chinelo. Mas ele nunca se aproveitou disso. E como o próprio Neil via a si mesmo,
Acima de tudo, ele sentia que precisava estar preparado para qualquer tipo de situação, dedicando-se aos treinamentos de forma mais intensa que a maioria das pessoas. Ele pilotou toda espécie de aviões de treinamento, realizou toda espécie de voos que exigiam dele. Sua preocupação era apenas fazer um bom trabalho. Por exemplo, ele nunca se preocupou em ficar fazendo lobby para ser o primeiro homem na Lua. Ele não era esse tipo de pessoa. Sua postura era essa. Não preciso falar para ninguém sobre a minha capacidade. Em vez de falar, mostro o que sou capaz de fazer. Tendo sido o primeiro a pisar em solo lunar, Neil chegou a expressar com o senhor algum incômodo com o fato de não ter retornado à Lua por tanto tempo. Sim, para ele é como se as caravanas que conquistaram o oeste americano tivessem dado meia volta após ter chegado lá. Mas, nos últimos anos de vida, Neil estava contente com o que via, como se estivéssemos de volta aos trilhos. Ele sempre defendeu que deveríamos colonizar a Lua. A Terra é a nossa espaçonave, com mais de 12 mil quilômetros de diâmetro, e somos todos astronautas a bordo dessa nave. Nosso planeta ainda tem bilhões de anos de expectativa de vida. Mas o que vamos fazer se por acaso vier um asteroide como o que causou a extinção dos dinossauros? Nós não estamos sequer nos preparando para uma eventualidade dessas. A partir do momento em que paramos de explorar novos espaços, em que deixamos de aumentar nosso estoque de conhecimento, estamos simplesmente nos colocando em perigo. Revista Galileu. E então, conseguir identificar as palavras formadas a partir de outras, nós tivemos biógrafo, biografia, meia volta, espaçonave e astronauta. Mas vocês conseguiram imaginar como essas palavras teriam sido formadas? Essas palavras são formadas por composição de diferentes modos. A composição das palavras ocorre pela junção de dois termos ou de duas ou mais palavras existentes na língua, como também por combinação de elementos de outros idiomas. Na língua portuguesa, a formação por composição se dá por justaposição, quando os elementos são justapostos, né? Ou seja, dispostos lado a lado, separados ou não por hífen, né? E por aglutinação, quando os elementos se fundem, né, se juntam, geralmente com perda de um ou mais fonemas. Há ainda as palavras formadas a partir de elementos provenientes diretamente de idiomas como o grego e o latim, né? Em tempos mais recentes, devido às transformações porque tem passado o mundo, em especial no campo das ciências. Vamos analisar essas palavras, né? E observar como elas são formadas. Exemplo, meia volta, né? Formada a partir da junção de meia mais volta. Astronauta é formada a partir da junção de astro mais nauta. Espaço mais nave, espaçonave. Abaixo, assinado, né? Formado a partir de abaixo mais assinado. Verde mais garrafa, verde, garrafa. As palavras formadas por composição se dá através do processo de justaposição, ou seja, os elementos ou palavras são colocados um ao lado do outro, separados ou não por hífen, né? Então, a junção das palavras, ela pode ocorrer com ou sem o emprego do hífen, mas na junção de palavras formadas por substantivo, adjetivo, verbo, numeral, o uso do hífen, ele é frequente. Vamos analisar agora as seguintes palavras. Pedra mais óleo, que dá petróleo, né? E alve mais negro, né? Alvinegro, que na verdade foi criada a partir de alvo mais negro, né? Então, observem que essas palavras sofreram alteração na sua composição. Há também, né, o processo de composição com a junção de elementos de origem grega, como eu falei. É o exemplo de biografia, né? Que é bio, quer dizer vida, e grafia, que quer dizer escrita. Para que vocês entendam a diferença entre justaposição e aglutinação, né, nós podemos comparar as palavras passatempo e planalto e observar como elas são formadas.
A palavra planalto, por exemplo, né, que surgiu de plano mais alto, há a perda do fonema, ao passo que a palavra passatempo, houve apenas justaposição sem perda fonética. Então, identificar palavras formadas por aglutinação é bastante difícil, e é preciso conhecer muito bem a origem das palavras. Outros exemplos, né, de palavras formadas por aglutinação são petróleo e alvinegro, né? Nós podemos comparar, né, as palavras petróleo e alvinegro para entender a sua formação. Vamos lá. Qual é a composição da palavra petróleo? Né, nós temos petro, né, mais óleo. Petro, que vem de pedra, né? E alvinegro, que vem de alvo mais negro. Então, observem, né, que os elementos fonéticos e gráficos, ao se fazer a junção dessas palavras, eles representam o sentido delas, né? O processo de composição se deu por aglutinação, com elementos distintos se unindo e se integrando, né? Por isso que é mais difícil, né, a gente identificar o processo de formação por aglutinação, porque algumas dessas palavras têm elementos gregos, latinos, que a gente também não tem o conhecimento. Vamos agora à atividade do livro de vocês. Leia o artigo de opinião a seguir. O poder das palavras. As palavras têm um poder tremendo. Repito com assertividade. As palavras têm um poder tremendo. Há palavras que edificam, outras que destroem. Umas trazem bênção, outras maldição. E é entre essas duas balizas que a comunicação vai moldando a nossa vida. Há palavras que deviam ser escondidas num baú fechado a 7 chaves, porque não edificam, porque magoam, porque destroem. Há uns tempos, fui fazer um exame médico. Após o questionário clínico habitual, a médica prosseguiu. Agora vou fazer-lhes umas maldades. Nesse instante, o meu corpo sucumbiu e o desmaio tornou-se iminente. Ora, a palavra maldade magoou-me mais do que o próprio exame. Teria sido muito sensato ter escondido tal palavra num quarto escuro. Não teria magoado tanto. Mas voltemos às palavras amigas, as que mimam, as que confortam, as que aquecem o coração. Sabiam que podem mudar o dia de alguém com uma calorosa saudação? Bom dia, como está? Experimentem. Sempre que comunicam, escolher palavras com carga afetiva positiva. Por exemplo, se substituírem a palavra problema por situação, o problema parece tornar-se mais pequeno, não parece? Ou então acrescentar adjetivos robustos quando agradecem a alguém. Obrigada pela sua preciosa, valiosa ajuda. Se queremos relações pessoais e profissionais mais saudáveis e felizes, usemos e abusemos das palavras positivas na nossa vida. E não nos cansemos de elogiar. Palavras de louvor e honra trazem felicidade não só a quem as recebe, mas também e, sobretudo, a quem as oferece. Vamos lá. Qual é o tema e cena desse artigo de opinião? Vamos à atividade do livro de vocês. Qual é o tema central desse artigo de opinião? Qual é o tema central desse artigo de opinião? Nesse texto, a autora discorre sobre o poder que as palavras exercem na vida das pessoas, podendo contribuir tanto para o bem quanto para o mal. Em sua opinião, ao dizer ao paciente que iria fazer umas maldades, a intenção da médica era realmente praticar algum ato de crueldade? Explique. Provavelmente, né, ao usar a expressão umas maldades, a médica poderia estar se referindo a alguns procedimentos incômodos no exame, mas não necessariamente para verificar a condição de saúde do paciente. Então, é possível também que a gente interprete a expressão em seu sentido denotativo, né? Ao usar a expressão umas maldades, a médica poderia estar se referindo a algum procedimento incômodo no exame, mas não necessariamente para verificar a condição de saúde do paciente. 2. Releia o trecho e observe a frase em destaque. Releia o trecho e observe a frase em destaque.
Sabiam que pode mudar o dia de alguém com uma calorosa saudação? Bom dia, como está? Experimente. Sempre que comunicam, escolher palavras com carga afetiva positiva. Por exemplo, se substituírem a palavra problema por situação, o problema parece tornar-se mais pequeno, não parece? Ou então acrescentar adjetivos robustos quando agradecem a alguém. Obrigada pela sua preciosa, valiosa ajuda. Você concorda com a afirmação que essa frase traz? Justifique. Aí é uma pergunta de resposta pessoal, certo? Nesse parágrafo, há uma palavra composta por justaposição. Que palavra é essa? A palavra bom dia. Identifique os morfemas das palavras abaixo retiradas desse trecho. Identifique os morfemas das palavras abaixo retiradas desse trecho. Escolher, pequeno, acrescentar, robustos e obrigada. Aí nós temos aí 2 verbos e 3 nomes. Na palavra escolher, né, nós temos o radical que vai até o H, né, e a desinência verbal é R. Na palavra pequeno, nós temos o radical que vai até o N e a desinência de gênero O. Na palavra acrescentar, né, o radical vai até o T e a desinência verbal AR. Robustos, o radical vai até o T, a desinência número pessoal vai até OS. A palavra obrigada, né, o radical vai até o D, e nós temos a desinência de gênero A. Forme outras palavras a partir da palavra preciosa. Aí nós podemos formar precioso, preciosíssimo, preciosidade, preciosismo. Nas palavras indicadas como resposta à questão anterior, que parte permaneceu invariável, ou seja, não se alterou? O radical, que foi até o S, né? Aqui em preciosa, por exemplo, o radical vai até o S. Então, essa foi a parte que não se alterou, chamada de radical. Nossa aula chegou ao fim. Até a próxima e fiquem em paz.